sobrenatural. Capítulo 81. Além da cortina do tempo. Ano de 1960. Entre o dia 28 de fevereiro e 13 de março de 1960, William Branham pregou 14 sermões em Phoenix, Arizona. Na terça-feira à noite, dia 8 de março, ele pregou um sermão chamado Discernimento de Espírito. Entre a crescente resistência ao seu ministério, ele queria deixar seus motivos perfeitamente claros a todos. Ele notou que João ordenara aos cristãos que testasse os espíritos para ver se eles vinham de Deus ou não. Bill exortou os cristãos a discernirem o espírito de qualquer ministério, olhando aos objetivos do ministro. O que ele está tentando realizar? Ele está tentando trazer atenção sobre si e assim se glorificar? Ele está tentando edificar sua própria organização? Ele quer que todos os demais saiam do quadro para que assim ele e seu grupo possam estar no quadro? Este é o espírito errado. Jesus não se glorificou, mas ele deu toda a glória a seu Pai. Um verdadeiro ministro sempre usa seu dom para edificar o corpo de Cristo. E desta forma ele glorificará a Deus. Um verdadeiro ministro jamais tentará dividir o povo, mas sempre tentará unir o povo. Não é uma denominação, mas há uma unidade de espírito. Um verdadeiro profeta, um profeta no Novo Testamento, é um pregador. Sempre apontará o povo ao Calvário e não a si mesmo. Bill disse: não deixe de ter companheirismo com o homem porque ele não pertence a seu grupo. Discirna seu espírito. Se ele está trabalhando pelo mesmo propósito que você, então tenha companheirismo. Você está trabalhando para uma grande causa, a causa de Cristo. Moisés foi um verdadeiro profeta porque seu único motivo foi alcançar algo para o reino de Deus. Ele abandonou as riquezas e a fama que ele poderia ter tido no Egito, para que assim pudesse ajudar o povo de Deus a cumprir seu destino. Compare Moisés com o falso profeta Balaão. Balaão tinha um genuíno dom profético, mas ele queria usá-lo para ficar rico e famoso. Bill disse: se você vê uma pessoa com um grande dom que está tentando fazer algo para glorificar a si mesmo, seu próprio discernimento de espírito te diz que isto é errado. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, ele agirá como Deus. E a ação de Deus jamais é para nos desintegrar. A ação de Deus é para nos ajuntar, porque somos um em Cristo Jesus. O propósito de Deus é nos ajuntar, amar um ao outro. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro mestre, tentará trazer a igreja a uma unidade de espírito, onde as pessoas possam reconhecer a Deus. Que possamos ter discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se este é o Espírito de Deus ou não. De Phoenix, Bill foi a Tulsa, Oklahoma. Começando no sábado, dia 26 de março, ele pregou 9 vezes em 9 dias, terminando em Tulsa no domingo de manhã, dia 3 de abril, com um sermão chamado Como a Águia Agita Seu Ninho. Ele disse como a mãe águia alcochoa seu ninho com penas para deixá-lo confortável para suas jovens aguiazinhas. Quando é hora delas aprenderem a voar, ela remove a pena e o ninho fica desconfortável. Igualmente, Deus às vezes faz a vida ser desconfortável para seus filhos,
porque ele quer que eles aprendam algo novo e quer movê-los a um nível mais alto. No domingo à tarde, ele recebeu uma mensagem de seu velho conhecido, Oral Roberts, que morava em Tulsa. Roberts tinha caído e machucado a perna e queria que Bill fosse à sua casa para orar por ele. Quando Bill chegou na casa grande e bonita, ele encontrou Roberts acamado, com o joelho tão inchado que ele mal podia dobrá-lo. Enquanto Bill estava orando a Jesus para curá-lo, o sangue nas veias do joelho de Oral Roberts formaram uma figura em V e o inchaço diminuiu. Em poucos minutos, Oral Roberts foi capaz de sair da cama e caminhar com Bill até a porta da frente. Enquanto eles estavam se despedindo, Roberts disse: "Você já viu meu novo prédio?" "Não, irmão Roberts. Eu vou visitar Tommy Osborne. De manhã eu passarei ali e o verei depois disto." "Bom, você ficará impressionado. Apenas lembre-se que você teve uma parte ao construir minha organização. Você me inspirou quando eu era jovem e estava apenas começando o meu ministério." Na segunda, ele visitou a sede da Organização Missionária Mundial de Tommy Osborne. Bill falou no oratório deles na parte da manhã, onde o pessoal do escritório se ajunta para adorar e orar antes de começarem seus deveres diários. Então Tommy Osborne o levou para um passeio no edifício. Um mapa mundi cobriu uma parede do escritório de Osborne. Centenas de alfinetes presos no mapa indicavam os lugares onde Osborne apoiava missionários cristãos. Ele disse: "Irmão Branham, eu sou apenas um dos seus alunos. Você é aquele que me enviou a fazer isto." Então ele deu a Billy uma lembrança, uma estátua de um nativo africano com um bloco de madeira em sua boca. Osborne disse: "Pensem quantos milhares de pessoas temos libertado disto." Depois disto, Bill foi ao novo edifício de Oral Roberts, que cobria quase um quarteirão e custara milhões de dólares para ser construído. O Sr. Fish levou Bill a um passeio. Eles passaram através das portas de vidro a um foyer alinhado com mármore importado, espelhos e artes esculturais decoravam o ambiente. Até mesmo o teto era uma obra de arte, composto de intricados fios de alumínio tecidos. Isto era apenas o começo das maravilhas. Bill viu o estúdio de som onde Roberts produzia seus programas de rádio e televisão, as máquinas de impressão que imprimiam sua revista mensal, Águas que Curam, e muitos escritórios com gerentes, contadores, secretários, balconistas e centenas de máquinas elétricas IBM para processar correspondências. Quando eles terminaram o passeio e caminharam de volta ao foyer, um policial advertiu: "Senhor Branham, você terá um tempo difícil ao sair daqui. Deve haver 50 pessoas esperando por você na porta da frente." "Há uma outra saída?" Bill perguntou. "Sim", disse o Sr. Fisher. "Volte por este corredor a uma porta com o dizer saída. Ela dará no estacionamento dos empregados. Se você me der as chaves do seu carro, eu posso pegar o carro e te apanhar." Seguindo estas direções, Bill logo estava do lado de fora, admirando o exterior da arquitetura e agradecendo a Deus por tudo o que este homem tinha alcançado. Era gratificante pensar que ele tinha uma vez inspirado Oral Roberts. Então, com o balançar de um pêndulo, suas emoções balançavam em outra direção. Dentro de 5 dias ele teria 51 anos de idade. O que ele tinha realizado de significância duradoura? Desde 1933 ele tinha pregado diretamente a milhões de pessoas ao redor do mundo,
visto milhares de visões, orado por milhares de pessoas e visto milhares de curas e milagres, o que ele tinha na terra para mostrar isto? Quando ele comparou o ministério de Tommy Orsbo e o ministério de Oral Roberts com o seu, as realizações destes alunos pareciam sombrear aquelas de seu mestre. Ele se envergonharia de mostrar a Orsbo e Roberts o seu escritório, uma velha casa trailer, onde uma secretária que trabalhava por tempo parcial respondia suas correspondências com uma máquina de escrever usada. Como posição financeira, bem, agora sua conta bancária tinha menos do que $150 nela. Querido Deus, ele pensou tristemente, penso que tu não podes confiar a mim dinheiro e responsabilidade, como tu podes a estes outros irmãos. Bem, então, tão claramente quanto ele tinha ouvido qualquer som em sua vida, Billy ouviu uma voz dizer: eu sou sua porção. O pêndulo parou com seu balanço melancólico no meio do arco e balançou à frente com paz e gozo. Bill disse: obrigado, Senhor. Estou feliz em ter a ti como minha porção. O Senhor Fisher virou a esquina do edifício com o carro. Bill pensou: no fim da minha estrada, depois de eu ter pregado meu último sermão e feito minha última oração, talvez Deus me dê uma pequena porção de si mesmo ali do outro lado. Este era o pensamento mais gratificante de todos. Bill foi para casa pensando acerca das 3 reuniões às quais ele estava agendado para pregar em Kentucky durante os próximos 10 dias. Quando 3 de seus amigos de Kentucky lhe pediram para pregar uma noite em cada cidade, Bill teve um leve sentimento no coração, como se o Espírito Santo estivesse lhe dizendo não, mas ele disse sim de qualquer forma. Cada amigo prontamente alugou o edifício do Arsenal da Guarda Nacional e anunciou a reunião. Infelizmente, Bill deve ter pegado um vírus em Tulsa. E assim que ele chegou em casa, sua sinusite atacou e sua garganta apertou. No dia seguinte, a febre subiu a 40,5 graus e ele desenvolveu laringite, tanto que quase não podia nem sussurrar. Por 9 dias ele não pôde conversar mais alto do que um leve sussurro. Sinceramente, ele orou a Deus para curá-lo, para que assim ele pudesse cumprir seu compromisso com seus amigos. Porém, os dias para suas reuniões em Kentucky se passaram e a febre ainda o deixava acamado. Na segunda-feira de manhã, dia 11 de abril de 1960, ele tentou levantar-se, mas ele se sentiu tão fraco que rapidamente assentou-se de volta na cama. Meda trouxe-lhe um copo de suco de laranja e uma fatia de torrada com manteiga. Ele acenou para ela sentar ao lado dele na cama e então sussurrou: Meda, eu desejaria saber qual é o problema. Por que aquelas reuniões em Kentucky foram agendadas e Deus me deixou aqui enfermo desta maneira? Às vezes eu desejo saber se ele tem me chamado. Bill, você não se envergonha? Meda o repreendeu docilmente. Deus sabe o que ele está fazendo com você, apenas fique quieto. Assente-se, tome seu café da manhã, eu vou pegar lençol limpo para você. Assim que ela saiu, o quarto desapareceu. Bill viu-se de pé no estacionamento perto de um edifício da Guarda Nacional. Um raio de sol vindo do céu atingiu o edifício e o partiu em pedaços. Um homem e 3 mulheres subiram nos destroços carregando pistolas de pregos. O homem pegou 2 pedaços de madeira compensada, juntou-as e disse: Irmão Branham, nós vamos te ajudar a reconstruir este edifício. Se você segurar estas peças juntas desta maneira, eu as prego. Está bem,
disse Bill, pegando as duas folhas de compensado, equilibrando-as uma ao lado da outra. Não faça isto, o anjo do Senhor ordenou. Bill soltou as folhas de compensado. O anjo continuou. Eles estão a caminho agora mesmo para agendar para ti aquelas reuniões em Kentucky. Eles sinceramente creem que você tem, assim diz o Senhor. Mas eles estão errados. Não faça isto. A visão deixou. A cerca de 1 hora mais tarde, Fred Sotman passou em sua casa para ver como ele estava se sentindo. Com um sussurro rouco, Bill contou-lhe acerca da visão que ele tinha visto há pouco. Agora Meda entrou e disse: Bill, você tem alguns visitantes de Kentucky. Bill sussurrou: são 3 mulheres e um homem, certo? Sim. Eles dizem que tem, assim diz o Senhor para mim, certo? Isto é o que eles disseram. Acenando para Fred Sotman se aproximar, Bill sussurrou: irmão Fred, vai e diga-lhes que não posso fazer isto. Elas são gente boas, porém estão sinceramente erradas. Depois que todos seus visitantes saíram, ele desejou saber novamente: por que isto está acontecendo? Por que não posso conversar? Por que não posso pregar para meus amigos em Kentucky? Deus me disse que mudaria meu ministério, mas eu não sei o que fazer a seguir. E se eu cometer um erro? Moisés cometeu um erro quando ele atingiu aquela rocha ao invés de falar com ela. Eliseu cometeu um erro quando ele amaldiçoou aquelas crianças que zombavam de sua calva. Eu não quero ir presumindo e cometer um erro como eles cometeram. Meda trouxe-lhe outro copo de suco de laranja e o colocou sobre o criado mudo ao lado da cama. Enquanto ele a via sair, ele notou uma chama de luz na parede. Virando a cabeça para ver o que era, ele viu o quadro na parede se dissolver até o buraco na parede se tornar transparente. Logo ele estava olhando para uma Bíblia gigante pairando no céu. Esta Bíblia gigante bloqueava o sol, fazendo os raios solares radiarem de trás dela em todas as direções. Daquela Bíblia celestial veio uma cruz dourada e da cruz veio o Senhor Jesus. Ele desceu do céu, passou pela parede e ficou no ar sobre a cama de Bill. A luz daquela Bíblia celestial iluminava a face de Jesus e lançava sua sombra através do quarto. Aquela face mostrava todo o bom caráter de seu mais completo potencial, amor e compaixão, conhecimento e sabedoria, paz e justiça, autoridade e poder, tudo isto e mais radiava do Senhor. Nenhum artista alguma vez capturou na tela a profundeza de seu semblante. Mas a pintura mais próxima que Bill tinha visto fora a de Erich Hoffmann, Cristo com 33 anos. Bill tinha visto a face de Jesus 2 vezes antes em visões e tinha visto o seu caráter sempre que lia a Bíblia. Mas ver Jesus aqui em seu quarto agora, isto o impressionou. Jesus disse: tu estás esperando que seu novo ministério te seja confirmado. Eu já o confirmei. Tu apenas tens que aceitar isto. Instantaneamente, Billy entendeu quão frequentemente ele dizia às pessoas: Jesus já tem te salvado e te curado quando ele morreu na cruz, mas isto não fará bem algum a menos que você aceite isto. Este mesmo princípio aplicava-se a seu novo ministério. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a ele. Talvez ele não entendesse tudo o que Deus queria que ele fizesse, mas ele sabia o suficiente para dar mais um passo em fé, confiando que Deus mostraria o próximo passo quando a hora chegasse. Jesus acrescentou: tu estás caminhando com pessoas demais. Para caminhar comigo, você terá que caminhar sozinho. Esta declaração Bill também entendeu.
Ele devia estar acatando demais as sugestões de outras pessoas, o que apenas o confundia quando ele tentava ouvir ao Espírito Santo. Seu novo ministério estava diante dele. A terceira puxada estava à mão. Era hora dele encolher os ombros às opiniões dos outros e ouvir apenas a voz mansa e suave do Espírito Santo o guiando. Esta era a lição que Deus queria que ele aprendesse daquelas 3 reuniões canceladas em Kentucky. Assim que a visão desvaneceu, Bill disse: Amém, Senhor. As palavras estouraram de seus lábios, entonadas e com volume. Sua garganta ficou diferente. De repente a sinusite se foi, a febre o deixou. Pulando da cama, ele gritou: Meda! Ela correu ao quarto. Bill, você recuperou sua voz de novo. Mais do que isto, eu tenho minha força de volta. O Senhor há pouco me curou. 2 semanas mais tarde, num sábado de manhã, dia 7 de maio de 1960, William Branham sonhou que José estava tossindo. Pegando seu filho de 5 anos de idade, Bill o segurou perto do peito, pressionando a têmpora de José contra sua face. José estava queimando com febre. Bill acordou com seu coração batendo como um despertador. Ele respirou profundamente, aliviado, quando percebeu que era um sonho. Então ele desejou saber se isto significava algo. Talvez José ficaria enfermo. Enquanto deitado na cama, considerando o sonho, ele meramente olhou pela janela de seu quarto. A persiana estava fechada, mas ele ainda pôde ver um pouquinho através dela. Lá fora parecia uma manhã típica de primavera para Indiana, nublada, ventosa e fria. Ele ouviu um cachorro latir à distância. Um caminhão estrondou pela rua Elm, ligeiramente fazendo o latido desaparecer. Ele estava quase se levantando quando ele viu uma pequena sombra marrom se movendo no chão do seu quarto. A sombra não tinha nada na frente dela para bloquear a luz. Então não havia razão aparente para sua existência. Contudo, ela estava ali. Sua forma parecia estranhamente familiar. De repente, Bill percebeu que a sombra se assemelhava a ele. Então ele viu uma sombra branca vir através de uma sombra marrom, empurrando a sombra marrom adiante. A sombra branca o fazia lembrar do Senhor Jesus. Bill olhou para ver se sua esposa estava acordada para que assim ele pudesse mostrar-lhe a visão. Meda ainda estava dormindo. Ele suspirou. Sinto muito, Senhor, mas esta é a maneira que tem sido minha vida inteira. Qualquer boa coisa que tenho feito, tu tens me levado a isto, se tu puderes apenas me guiar. Naquele momento a sombra branca pareceu pular à frente da marrom. Parecia como se a sombra branca se virasse para trás e pegasse a marrom pela mão, como se fosse guiá-la. A cabeça da sombra branca dirigiu-se à cama e rapidamente se solidificou. Assim que a visão se desvaneceu, Billy olhou brevemente a face mais formosa que ele tinha visto em um homem. Na manhã seguinte, domingo, dia 8 de maio de 1960, Bill sonhou que ele estava no oeste. Ao redor dele tinha uma terra seca pontilhada com arbustos e gramas do deserto. Neste sonho, ele e sua esposa estavam indo para casa depois de pescar. Bill tinha sua varinha de pesca em sua mão e uma série de trutas na outra. Ele parou para abrir o portão em uma cerca de arame farpado. O céu está tão claro aqui no oeste, ele disse. Não tem aquela neblina azul que vemos lá em Jeffersonville, Meda. Deveríamos ter nos mudado para cá há muito tempo. Sim, Billy, pelo amor de nossos filhos, deveríamos. Billy acordou, era 7 horas. Eu tenho sonhado tanto ultimamente, ele pensou. Eu desejaria saber por quê. Levantando uma sobrancelha, ele olhou a sua esposa e perguntou:
Você está acordada, querida? Ela não se mexeu. Virando-se na cama, ele pôs a cabeça sobre o travesseiro até sua cabeça quase tocar a cabeceira. Então ele pôs as mãos atrás da cabeça e pensou: estou feliz por não ter que pregar esta manhã. Será bom apenas assentar e ouvir o irmão Neville pregar para mudar um pouco. Seus pensamentos voltaram a seu sonho. Ele tinha pintado tal quadro celestial do oeste que isto o fazia pensar acerca do que está além desta vida. Como seria morrer? Ele sabia que ele instantaneamente entraria na sua teofania, mas ele não tinha certeza de como seria o corpo celestial. Ele teria uma forma final? Ele sabia que ele teria um corpo sólido quando Jesus retornasse à terra para estabelecer seu reino milenial. Mas, e se ele morresse antes da segunda vinda de Cristo? Como que se pareceria enquanto esperasse? Seria um espírito como uma nuvem voando por ali, incapaz de conversar com seus amigos ou dar um aperto de mãos? Isto não parecia muito atraente. Eu espero que não tenha que passar por isto. Ele pensou: é melhor eu apenas ficar como um homem até o rapto. Eu desejaria saber quanto tempo ainda tenho. Eu tenho 51 anos de idade agora, então, no melhor das hipóteses, mais da metade do meu tempo já se tem ido, e provavelmente mais do que isto. Papai morreu com 52, é claro, ele bebeu até morrer. Contudo, eu não tenho garantia que viverei mais do que ele. Se eu vou fazer algo mais para Deus, é melhor eu fazer logo. De algum lugar indefinido, uma voz disse: você está apenas começando. Vá adiante na batalha. Balançando a cabeça, Bill pensou: eu provavelmente apenas imaginei isto. A voz disse novamente: vá adiante na batalha, continue. Talvez eu disse isto, Bill pensou. Ele colocou a mão sobre seus lábios para se certificar de que seus lábios não estavam se movendo. Pela terceira vez, a voz repetiu: sua recompensa está chegando, apenas continue adiante na batalha. Se você apenas soubesse o que está no fim da estrada. Suavemente, Bill ouviu um coral cantando um antigo hino. Estou com muita saudade do meu lar e quero ver Jesus. Eu gostaria de ouvir aquelas doces campainhas tocarem. Iluminaria meu caminho e todo o temor se desvaneceria. Senhor, permita-me olhar além da cortina do tempo. E a voz perguntou: você gostaria de ver além da cortina do tempo? Me ajudaria muito, Bill respondeu. O que aconteceu a seguir a ele não pôde explicar. No momento ele estava em sua cama, no momento seguinte ele estava de pé em uma ladeira olhando a uma planície gramínea e ampla. Milhares de pessoas estavam correndo na direção dele através da planície gritando: nosso precioso irmão! Ele podia apenas imaginar quantos milhares, mas eles poderiam ser numerados em milhões, correndo na direção dele, vindo de todos os lugares. Todos pareciam jovens, talvez com seus 20, homens e mulheres na flor da juventude, olhos cintilantes como estrelas, dentes brilhando como pérolas. Eles corriam descalços. Suas vestimentas brancas ondulavam a cada passo. Os homens tinham cabelos até os ombros, o cabelo das mulheres iam até suas cinturas. Se fosse uma visão, seria diferente de qualquer outra visão que ele alguma vez experimentara. Ele podia sentir a grama macia abaixo dos pés descalços e uma suave brisa em sua face. Mais estranho ainda, ele podia ainda ver seu quarto a 7 metros de distância, a um ângulo de 45 graus do lugar onde ele agora estava. Ali estava sua camisa pendurada no suporte, ali estava sua esposa dormindo,
O mais estranho de tudo é que ele ainda podia ver seu próprio corpo perto de sua esposa na cama. Seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo ou morto. Quão estranho ele se sentia ao olhar a si mesmo naquela cama e ver a si mesmo como as outras pessoas o viam. Seu corpo agora, com meio século de idade, com sua calva de pouco cabelo e grisalho e de pele enrugada, ele olhou abaixo as mãos. Fosse aqui onde fosse, sua pele parecia suave e macia. Levando a mão à testa, ele deslizou os dedos a uma espessa camada de cabelo ondulado. Eu não entendo, ele disse. Será que eu tive um ataque cardíaco e morri? Mas quem são aquelas pessoas correndo em minha direção? A voz lhe disse: Você não se lembra que está escrito na Bíblia que os profetas eram ajuntados com seu povo? Sim, me lembro disto, mas certamente não há tantos branas. Elas não são branas, essas pessoas são seus convertidos ao Senhor. Uma amável jovem chegou primeiro. Ela lançou os braços ao redor dele e gritou alegremente: Oh, meu precioso irmão! O abraço dela foi tão sólido quanto de qualquer um que ele tinha sentido como sua esposa na terra. Mas ali ele não teve a mesma sensação. A voz disse: Você não a reconhece? Não, eu não. Quando você a guiou ao Senhor, ela tinha mais de 90 anos de idade. Bill segurou a jovem pela distância de um braço para que assim pudesse dar uma boa olhada na face dela. Ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. Contudo, ele não podia se lembrar de tê-la visto antes. Era difícil imaginá-la como uma anciã enrugada. Não era de se admirar que ela estava tão entusiasmada em vê-lo. Embora ele não reconheceu a primeira mulher, ele reconheceu a próxima. Era Hope, sua primeira esposa. Ela parecia tão radiante quanto no dia em que se casaram. Quando Hope lançou os braços ao redor dele, ela não disse: Meu precioso marido. Ao invés disto, ela disse: Meu precioso irmão. Então ela se virou e abraçou a primeira mulher, ambas gritando: Minha preciosa irmã. Bill sentia o amor em seu interior expandindo-se como o universo. Não podia haver ciúmes ali. Este lugar ressoava com perfeição. Não, era além da perfeição, era sublime. Não era além do sublime, era. Ele buscava pela palavra descritiva correta, porém não podia encontrar uma que se encaixasse. Todo grande conceito no dicionário era pequeno diante desta realidade. Eu não entendo, ele disse. A voz explicou. Isto é o que você pregou que era o Espírito Santo. Isto é amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem ele. Agora a multidão tinha cercado. Jovens homens o pegaram e o carregaram nos ombros ao topo da colina. Pondo-o ali, eles se afastaram e gritaram: Nosso precioso irmão! A multidão cercou a colina e seguiu o refrão. Milhares de jovens moços e moças, todos gritando: Ó nosso precioso irmão! Ó nosso precioso irmão! Bill levantou uma mão para silenciar a entusiasmada multidão. Quando por fim eles puderam ouvi-lo falar, ele disse: Eu não deveria estar aqui em cima, eu não sou ninguém especial. A voz disse: Você foi chamado para ser um líder. A multidão clamou: Se você não tivesse ido adiante com o evangelho, não estaríamos aqui. Onde é aqui? Bill perguntou. Onde estou? A voz respondeu: Este é o lugar que a Escritura chama de alma sob o altar. Se eu tenho passado além da cortina do tempo, então eu quero ver Jesus. Ele está um pouquinho mais alto. Seu povo está esperando aqui para Jesus vir novamente. Quando ele vier, ele virá você primeiro, então você e seu povo será julgado de acordo com o evangelho que você pregou.
Todo líder tem que passar por este julgamento? E quanto a Paulo? Sim. Então me sinto bem, porque eu tenho pregado o que Paulo pregou. Onde ele batizou no nome de Jesus Cristo, eu fiz também. Onde ele ensinou o batismo do Espírito Santo, eu fiz também. Seja o que for que Paulo ensinou, eu ensinei da mesma maneira. Nós estamos descansados nisto, gritou a multidão. Nós estamos com rica segurança. Você nos apresentará Jesus Cristo, nosso Salvador, e então todos nós voltaremos à terra e viveremos para sempre. Bem, então Bill sentiu algo cutucar suas costas. Virando-se, ele viu o cavalo que ele tinha cavalgado quando era um menino. Prince, eu sabia que você estaria aqui. Prince colocou seu focinho no ombro de Bill e relinchou. Então Bill sentiu algo estranho lambendo sua mão. Olhando abaixo, ele viu seu amigo mais precioso da infância, seu cachorro de raça mista. Fritz, eu sabia que você estaria aqui também. A voz disse: tudo que você tem amado e tudo que alguma vez te amou, Deus te tem dado aqui. A cena ao redor dele se desvaneceu e na mesma hora sua cama pareceu mais substanciosa. Bill perguntou: tenho que voltar àquela velha carcaça? Sim. Você deve continuar adiante na batalha. Seu próximo respiro foi dado de volta em seu velho corpo. Mas havia uma diferença. Algo tinha mudado dentro dele. Todo o temor de morte tinha saído. Agora ele sabia exatamente o que Paulo queria dizer quando escreveu: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele se levantou e sentou na cama. Meda, você está acordada? Ele perguntou. Ela não respondeu. Bill se ajoelhou ao lado da cama e orou. Querido Deus, ajude-me a jamais comprometer tua palavra. Permita-me pregá-la exatamente da maneira que Paulo fez. Não me importa que problemas venham ou que alguém diga. Permita-me permanecer verdadeiro à tua palavra e ir adiante naquele lugar. No domingo de manhã seguinte, depois de contar esta experiência à sua igreja, Bill disse: imagine em algum lugar no espaço um bloco de amor perfeito de 170 bilhões de quilômetros quadrados. Agora imagine isto: estreitar cada passo que se dá para mais perto da Terra até chegar ao ponto onde estamos. Este ponto é o amor que sentimos agora, e ele é apenas a sombra do que há de vir. Ó, meus preciosos amigos, meus queridos do Evangelho, meus filhos, gerados a Deus, ouça a mim, seu pastor. Eu gostaria que houvesse alguma maneira pela qual eu pudesse explicar isto a vocês, mas não há qualquer palavra para fazê-lo. Apenas além deste último suspiro está a coisa mais gloriosa. Seja o que fizerem, amigos, não percam isto. Coloquem de lado tudo até que tenham amor perfeito. Chegue a um lugar onde você possa amar a todos, até mesmo seus inimigos. Aquela visita me mudou. Eu jamais serei o mesmo irmão Brana que era antes. Seu avião está balançando, ou o raio está reluzindo, ou se alguém tem uma arma apontada a mim, seja o que for, não importa. Pela graça de Deus eu vou continuar adiante na batalha. Eu vou pregar o Evangelho a cada pessoa que eu puder, persuadindo-a a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que assim possa entrar naquela formosa terra além.